Preste muita atenção a esta imagem que você está prestes a ver, porque é real. Em 1998, durante a primeira missão do ônibus espacial à Estação Espacial Internacional, a NASA tirou por engano esta foto de um estranho objeto negro orbitando a Terra. Eles não sabiam o que era. Na verdade, o resto do mundo também não sabia o que era, e durante muito tempo, permaneceu assim. Há quem diga que o objeto ainda está no espaço, movendo-se suavemente ao longo da órbita da Terra. A única coisa que sabemos sobre este objeto é o seu nome, Satélite Cavaleiro Negro, e até mesmo a origem de como o nome surgiu é um mistério, fazendo deste objeto uma das coisas mais misteriosas que a humanidade já testemunhou. A informação que temos sobre o Black Knight vem de várias histórias e teorias diferentes, mas podemos identificar uma história de origem que começa com o próprio Nikola Tesla. Tesla estava, na época, realizando alguns experimentos de rádio em um dos seus laboratórios em Colorado Springs, no ano de 1899. Durante um dos experimentos, Tesla percebeu algo estranho. Ele notou que estava recebendo sinais de rádio de um lugar de onde deveria ser impossível, o espaço. Tesla ficou surpreso. Isso foi em 1899, então você pode descartar qualquer forma de satélite, o que deixou uma opção, embora parecesse loucura. Tenho certeza de que a citação de Arthur Conan Doyle estava ressoando em seus ouvidos. Uma vez que você elimina o impossível, o que sobra, por mais improvável que seja, deve ser a verdade. Para Tesla, ele acabou de entrar em contato com alienígenas. Ele escreveu sobre suas experiências em um artigo para a Collier's Weekly em fevereiro de 1901. As mudanças que notei estavam ocorrendo periodicamente e com uma sugestão tão clara de número e ordem que não podiam ser atribuídas a qualquer causa então conhecida por mim. A sensação está crescendo constantemente em mim de que eu tinha sido o primeiro a ouvir a saudação de um planeta para outro. Ele acreditava com toda a sua essência que foi o primeiro a estabelecer algum tipo de contato com seres de outros planetas. Alguns de nós acreditam que esta foi a primeira vez que o Cavaleiro Negro entrou em contato com humanos enviando ondas de rádio, como no enredo do filme Three Body Problem. Essa ideia se espalhou ainda mais quando, em 1927, o engenheiro civil e usuário de rádio amador Jørgen Haus notou algo estranho sobre seus sinais de rádio. Ao transmitir de sua casa em Oslo, os sinais voltavam para ele momentos depois, como um eco. Haus também achou isso algo estranho e possivelmente de outro mundo, corroborando as alegações de Tesla. Então, em 2013, quase 50 anos após a morte de Haus, uma história na Analog Science Fiction and Fact tentou descobrir o significado das ondas de rádio, e foi então que este homem entrou na sala de chat. Este é Duncan Lunan, e segundo ele, sugeriu que os ecos de longo atraso poderiam ter sido causados por um objeto orbitando a Lua com um ponto de origem de 13 mil anos atrás. A cifra de 13 mil tem a ver com o posicionamento da estrela do Polo Norte, Polaris. Eu tentei traçar os tempos de atraso em relação à ordem em que os ecos foram recebidos, e já na segunda tentativa, encontrei algo que parecia um mapa estelar, disse Lunan em 1998. Agora, para ser justo, os sinais que Haus estava captando acabaram sendo algo conhecido como ecos de atraso longo. Ecos de atraso longo são ecos de rádio que retornam ao emissor vários segundos após uma transmissão de rádio ter ocorrido. Se você assiste futebol na sua TV e no seu laptop pela internet, a transmissão pela TV é na verdade mais rápida do que o que você está assistindo no seu laptop, apesar de você estar assistindo a um jogo ao vivo. Isso é um exemplo de eco, à medida que o sinal ou transmissão retorna com vários segundos de diferença. Agora, em alguns casos, a diferença é tão pequena que você dificilmente a notaria, e em alguns casos, demora tanto que você nota. A regra geral para ecos de longa duração é que qualquer atraso de mais de 2,7 segundos é considerado um eco de longa duração. E acredite, é uma história completamente diferente na qual eu não quero me envolver. Mas o que eu estava tentando explicar é que este não era um conceito totalmente compreendido naquela época, e isso intrigava muitas pessoas. Então, em 1954, jornais como St. Louis Post-Dispatch e San Francisco Examiner relataram que a Força Aérea dos Estados Unidos havia encontrado 2 satélites orbitando a Terra. Mas o mais estranho era que, naquela época, nenhum país tinha a tecnologia para lançá-los.
Parece que o Cavaleiro Negro foi encontrado por mais de uma fonte, e a Força Aérea dos Estados Unidos confirmou isso. E mesmo que os Estados Unidos negassem, havia fontes credíveis de outros países que diziam o contrário. Esta foi a terceira vez que este objeto específico foi referenciado em 3 linhas do tempo diferentes. Uma em 1899 por Tesla, outra em 1927 por House e um grupo de cientistas, outra em 1954 pela Força Aérea dos Estados Unidos e uma nova em 1998 pela NASA. Então, o que era este objeto negro que continua orbitando o tempo todo? Em 1960, tanto os Estados Unidos quanto a União Soviética tinham naves espaciais em órbita, competindo no que era conhecido como a corrida espacial. Mas em 11 de fevereiro de 1960, espalhou-se pelo mundo todo que mais alguém tinha algo em órbita também. Algo havia sido captado por uma tela de radar feita pela Marinha dos Estados Unidos para encontrar satélites espiões inimigos, mas em vez de aviões espiões, encontrou outra coisa. Foi relatado como um objeto escuro e cambaleante. Não pertencia aos americanos nem aos soviéticos. No dia seguinte, a mídia tinha um pouco mais a dizer sobre isso. Estava orbitando cerca de 79 graus afastado do Equador, o que não é 90 graus como em uma órbita polar correta. Também tinha uma órbita muito estranha, com um apogeu de 1.728 quilômetros e um perigeu de apenas 216 quilômetros. Para aqueles que não entendem, apogeu é o ponto na órbita da Lua onde ela está mais distante da Terra, enquanto sua aproximação mais próxima é conhecida como perigeu. O objeto também completava uma órbita a cada 104 minutos e meio. Enquanto isso, a Marinha dos Estados Unidos estava rastreando um invólucro conhecido de um antigo lançamento do Discoverer. Era uma meia concha com pouco menos de 6 metros de comprimento. O foguete Discoverer 8 decolou no dia 20 de novembro de 1959 e foi o primeiro passo para enviar uma pessoa ao espaço e depois recuperá-la em uma cápsula com paraquedas. Em outras palavras, este foi um teste simulado. O lançamento ocorreu conforme planejado, mas sua missão de ejetar sua cápsula de 136 kg não foi tão bem. A cápsula em si ficou perdida em órbita, semelhante à do Cavaleiro Negro, e foi posteriormente declarada perdida. A Marinha rastreou um dos invólucros que estava orbitando a cada 103 minutos a 80 graus, com um apogeu de 950 km e um perigeu de 187 km, o que muitos de vocês assistindo pensariam ser o Cavaleiro Negro, mas não era. Para começar, o objeto estranho tinha um apogeu de 1.728 km e um perigeu de apenas 216 km, enquanto a Marinha dos Estados Unidos tinha um apogeu de 950 km e um perigeu de 187 km. A cápsula da Marinha simplesmente passou pela mesma trajetória que o Cavaleiro Negro. Isso significa que havia 2 objetos ali, um humano, o outro ainda um desconhecido. Em setembro de 1960, após o radar ter detectado o satélite pela primeira vez, uma câmera de rastreamento na fábrica da Grumman Aircraft Corporation em Long Island tirou uma foto dele. Nessa altura, as pessoas em solo já o estavam vendo há cerca de 2 semanas e conseguiam distingui-lo como um objeto vermelho brilhante movendo-se de leste para oeste. A maioria dos satélites na época, segundo as poucas informações que conseguia encontrar, se movia de oeste para leste, mas o Cavaleiro Negro fazia o contrário. Além disso, a velocidade do objeto era 3 vezes mais rápida que o normal. Um comitê foi rapidamente criado para investigá-lo, mas os resultados de tais descobertas nunca foram divulgados, e por um tempo, tudo ficou quieto. Então, em 1963, o astronauta Gordon Cooper disse que viu um OVNI esverdeado enquanto estava em seu 15º voo no Mercury 9. Agora, veja bem, não apenas Gordon Cooper o viu, mas cerca de 100 pessoas na estação de rastreamento Melka da NASA, perto de Perth, na Austrália, o viram em suas telas de radar. Mais tarde, o governo afirmou que os eletrônicos de Cooper quebraram e que ele inalou muito dióxido de carbono, o que o fez ver e ouvir coisas que não estavam lá. Aliás, este era alguém que eles sempre procuravam para missões espaciais, o astronauta mais jovem a voar, que pilotou o voo espacial mais longo e último da Mercury, o primeiro americano a passar um dia inteiro no espaço, o primeiro a dormir no espaço e o último americano lançado em uma missão orbital totalmente solo. Se ele estava louco, por que deixaram que ele continuasse a voar para vocês? Apesar dos esforços do governo, a verdade sobre o Cavaleiro Negro parecia impossível de negar ou encobrir. Agora, lembra-se deste cara novamente? Pesquisadores da Escócia, liderados por Duncan Lunan, queriam saber com certeza o que House ouviu em 1927. Ele examinou os dados de longo retardo de eco que os cientistas noruegueses lhe deram. Após muita pesquisa, Lunan descobriu que era um mapa das estrelas que levava a Epsilon Boötis, uma estrela dupla na constelação de Boötis.
Parecia que, fosse o que fosse o Cavaleiro Negro, estava enviando um convite das pessoas de Epsilon Botes, e de acordo com ele e sua pesquisa, eles têm enviado esse convite há cerca de 12.600 anos. A Epsilon Boötis, aliás, é uma estrela dupla na constelação setentrional de Boötis. Tem os nomes tradicionais de Isar e Polcherrima. O sistema estelar pode ser observado de forma relativamente fácil à noite, mas resolver o par com um pequeno telescópio é desafiador. É necessário uma abertura de 76 milímetros, 3 polegadas, ou maior. Mas, como de costume, assim que ele divulgou suas descobertas ao público, foi ridicularizado e chamado de louco. Mas tudo isso mudou quando veio a prova final em 1998, quando o ônibus espacial Endeavour fez seu primeiro voo para a Estação Espacial Internacional na missão STS-88. Astronautas a bordo do Endeavour tiraram muitas fotografias de um objeto estranho, que estavam amplamente disponíveis ao público no site da NASA, e mostravam um objeto que tinha uma semelhança assustadora com o Cavaleiro Negro, o que trouxe de volta o interesse público nesse objeto. Certamente não pode ser o mesmo objeto desde 1899 até 1998, mas com cada dia que passava e com cada pesquisa profunda conduzida por mentes curiosas como a sua assistindo a este vídeo, começava a parecer que era o mesmo objeto. Agora, aqui está a parte maluca e o que alimentou a conspiração. Apesar de as fotos estarem disponíveis no site da NASA, as mesmas fotos simplesmente desapareceram. Eles reapareceram algum tempo depois com novas URLs e com descrições diferentes que diziam que o objeto capturado era, de repente. Classificar este objeto como lixo espacial foi uma jogada inteligente porque, para ser justo, a Terra está rodeada por lixo espacial. Temos mais de 100 mil pedaços de lixo espacial apenas orbitando a Terra enquanto esperamos que eles caiam. Esses detritos são compostos por pedaços quebrados de rocha e equipamentos que chegaram à nossa atmosfera e agora estão presos em órbita conosco. Mas se era lixo espacial inicialmente, por que deletar todas as fotos e republicá-las? Não sei quanto a você, mas isso me parece um comportamento suspeito. E acontece que isso é algo que a NASA faz muito. Bastante gente afirmou que a NASA regularmente altera suas fotos para remover o que eu chamo de fotobombas interessantes, também conhecidas como avistamentos de OVNIs, antes de colocá-las no domínio público. Naquela época, toda essa edição tinha que ser feita à mão. Hoje em dia, softwares de edição de imagens como o Photoshop fazem muito disso por você. E como eu disse, o fato de que essas fotos foram removidas e recarregadas com a legenda lixos espaciais torna difícil acreditar neles. Aqui está algo sobre a NASA que muitas pessoas não sabem. A Lei Nacional de Aeronáutica e Espaço de 1958, que formou a NASA, diz que a agência pode manter informações em segredo do público por razões de segurança nacional. Posso entender a Força Aérea fazendo isso, posso até entender o Instagram fazendo isso para esconder segredos comerciais. Mas que tipo de informação a NASA tem que manter em segredo sobre o espaço por razões de segurança nacional? Eu realmente não sei. Você pode ajudar e me dizer o que acha que é na seção de comentários. A coisa louca é que as pessoas que estavam vivas durante os anos 50 ou 60 poderiam testemunhar que ninguém no mundo inteiro sabia o que era o satélite ou objeto. Isso era um fato, sem questionamentos. Então, de repente, toda vez que você procura pelo Cavaleiro Negro, a história de alguma forma fica ligada à missão da NASA de 1998, como se essa fosse a primeira vez que vimos o objeto. A propaganda é tão boa que faz as pessoas questionarem sua realidade, dizendo coisas como "eu realmente vi isso", porque é tão louco como algo passou de "o que diabos é isso?" para "ah, isso é apenas uma peça de reposição". Todos sabíamos que estava lá, mas estava fora de alcance, e não tínhamos a menor ideia do que realmente era ou por que estava lá. A única explicação plausível que fazia sentido era que isso poderia ser de origem alienígena. Duncan Lunan escreveu um artigo em 1973 para a revista Spaceflight, que dizia que as pessoas que estudavam ecos de longa duração talvez não tivessem pensado na possibilidade de que o Black Knight viesse de uma sonda espacial alienígena. Ao mesmo tempo, Lunan disse que seu estudo não tem nada a ver com o absurdo do Cavaleiro Negro e que ele não está fazendo nenhuma conexão entre sua ideia e o Cavaleiro Negro. Mas pouco depois disso, Lunan mais tarde admitiu que seu método não era científico e que ele estava completamente errado e retirou sua declaração. Agora, dizer que você mentiu não é o problema, mas a maneira como foi contada fez as pessoas pensarem que Duncan pode ter retraído suas declarações devido a ameaças. Eu não sei quão verdadeiro isso é, mas posso certamente dizer que a NASA tem muito a explicar.
Como eu disse, a NASA tem muito a explicar. E uau, eles realmente explicaram muito, fornecendo depoimentos e provas de que tudo isso estava apenas em nossas cabeças. Quando os satélites Discoverer estavam sendo lançados em 1960, essa era a parte mais interessante da história. Dudley Sharp, secretário da Força Aérea, disse à imprensa que este novo objeto desconhecido era provavelmente o segundo caso do Discoverer 8. Ele disse que era provavelmente o gêmeo da peça conhecida que eles já estavam seguindo porque estava no tamanho certo e no lugar certo. Isso logo foi provado. A identificação foi até mencionada na revista Time, mas estava na última página, que a maioria das pessoas não verá, porque uma explicação entediante não é tão interessante quanto um item misterioso. Além disso, há uma nota interessante sobre o programa Discoverer. A CIA estava envolvida com ele através de um programa próprio chamado Corona. Os detalhes do programa foram desclassificados em 1992 e com isso revelou-se que os foguetes Discoverer não eram realmente destinados a enviar pessoas para o espaço, mas sim a carregar satélites espiões Corona. Usar uma órbita polar permite que a nave sobrevoe toda a superfície da Terra, tornando possível fotografar, bem, tudo. Isso é diferente das órbitas semi-equatoriais regulares, que só podem cobrir uma certa faixa de latitudes. Naqueles dias, não havia como enviar fotos digitais de volta à Terra. Em vez disso, câmeras de filme eram usadas e o filme tinha que ser enviado de volta à Terra para ser revelado e inspecionado. A câmera Corona KH-1 saía de órbita e abria um paraquedas. Um avião de resgate JC-130 então capturava o paraquedas no ar. Então, até mesmo a suposta verdade que o governo nos deu sobre o Cavaleiro Negro era uma mentira e uma cobertura para os aviões espiões da CIA. Embora todo o programa Discoverer fosse uma mentira, os voos e resultados sobre os quais se escreveu na época eram de fato verdadeiros. A única mentira eram as verdadeiras intenções do Discoverer. Quanto às afirmações de Gordon Cooper sobre o que viu do Mercury 9, com as quais todos os operadores de rádio concordaram, bem, acontece que o próprio Cooper disse que o que ele viu não era nada. Mas não entenda mal, Gordon Cooper disse que viu muitos OVNIs enquanto estava voando. Ele continua firme sobre uma frota de OVNIs que ele diz ter voado por cima enquanto estava estacionado na Alemanha. Mas em relação à história do Mercury 9 sobre ele ter visto alienígenas, ele afirma categoricamente que é uma completa invenção dos autores de OVNIs e que nunca aconteceu. Ele também mostrou todas as transcrições, até mesmo as que ele próprio escreveu, como prova de que nada disso aconteceu durante seu voo. Agora restamos apenas com a missão STS-88 da Endeavour e suas incríveis fotos virais. Segundo a NASA, acontece que o objeto misterioso na famosa foto de 1998 era nada mais do que um cobertor térmico que se perdeu e flutuou para longe. A missão STS-88 da NASA foi a primeira missão dos Estados Unidos que iniciou a construção da Estação Espacial Internacional. Como a Rússia já tinha o módulo Zarya no espaço, o trabalho desta missão era ligá-lo ao módulo Unity americano. Os objetivos da missão foram cumpridos pela tripulação, que instalou corrimãos e testou um dispositivo de segurança que evitaria que passageiros flutuassem para o espaço caso perdessem sua conexão. Mas houve alguns problemas no caminho. Os módulos não estavam corretamente alinhados na primeira vez, então quando o braço robótico do ônibus espacial soltou para tentar novamente, algumas coisas flutuaram para longe, incluindo a cobertura da manta térmica, que parece ser a imagem misteriosa da foto. Eles até mencionaram que a manta era prateada de um lado e preta do outro. Estava amassada e formava uma forma estranha. Se você não soubesse o que esperar, a pessoa comum não teria ideia do que era. Mas, infelizmente para a história e felizmente para os astronautas, não era uma nave espacial alienígena, mas sim lixo espacial. Quanto a Tesla, é verdade que ele realmente captou sinais de rádio em 1899 do espaço, mas o que ele captou é o que os astrônomos chamam de pulsares. Eles não eram conhecidos na época e foram oficialmente descobertos em 1968. Assim, na época de Tesla, ele pensava que estava se comunicando com mensagens inteligentes que não podiam ser decifradas, mas não era nada mais do que um corpo estelar superdenso e em rápida movimentação. Quanto aos cientistas noruegueses, mais uma vez, eles realmente receberam reflexões de rádio LDS, mas ninguém sabe ainda o que as causou, assim como não sabiam na época. Agora temos 5 causas prováveis para a LDS. Qualquer uma ou todas elas podem ser responsáveis por alguns deles, e muito provavelmente tem a ver com coisas estranhas acontecendo na ionosfera da Terra. No entanto, se um satélite alienígena decidisse entrar em nossa órbita, gravar nossas transmissões e transmiti-las de volta para nós 8 segundos depois, isso poderia muito bem ter o mesmo efeito. Existem cerca de 15 possíveis razões para a LDE, e nenhuma delas inclui satélites alienígenas em órbita ao redor da Terra.
Mas digamos, para o bem do argumento, que ainda não entendemos porque nossa tecnologia ainda não evoluiu a esse ponto, assim como com Tesla. E quanto ao nome Cavaleiro Negro, acontece que o nome é bastante popular. O que eu quero dizer é: o nome Cavaleiro Negro é um nome comum que foi atribuído a vários projetos reais. Zero Hora em Woomera, sul da Austrália. Black Knight, o primeiro foguete espacial da Grã-Bretanha, teve seus cabos soltos e estava pronto para a decolagem. O Ministério do Abastecimento australiano cooperou com a pátria-mãe. Por exemplo, entre 1958 e 1965, o Reino Unido lançou 22 foguetes como parte de um programa chamado Cavaleiro Negro. O objetivo era testar diferentes tipos de veículos de reentrada, mas o Cavaleiro Negro nunca colocou nada em órbita. Na verdade, sua segunda fase disparava quando estava descendo, não quando estava subindo, para melhor avaliar o estresse do veículo de reentrada. Então o satélite Cavaleiro Negro poderia ter obtido suas teorias de vários projetos Cavaleiro Negro que nem estão relacionados entre si. E esse é o problema que tenho com histórias como essas: a multitude de encobrimentos e mentiras. Então, quando você junta tudo isso, começa a fazer sentido. Talvez fosse apenas uma manta térmica, não há nada lá em cima, ou talvez estejamos apenas pensando demais. E você pode estar certo, mas eu tenho uma pergunta: como o objeto poderia ser o descobridor se nem os soviéticos nem os Estados Unidos tinham a tecnologia para enviar espaçonaves em órbita polar? Só na década de 1960 que o satélite Cavaleiro Negro foi encontrado novamente em órbita polar. Especialistas em astronomia e ciência dizem que o objeto pesava mais de 10 toneladas, tornando-o o satélite artificial mais pesado a orbitar a Terra na época, o que naquela época nós, como raça humana, não tínhamos a tecnologia para fazer. E quanto à alegação da NASA de que o objeto é uma manta térmica, esta parte da história está errada de muitas maneiras. Para começar, tanto o ônibus espacial quanto a Estação Espacial Internacional sempre voaram em uma órbita semi-equatorial, então isso significa que um objeto passando em uma órbita polar teria passado a dezenas de milhares de quilômetros por hora, o que é rápido demais para ser visível e certamente rápido demais para que tantas fotos de alta qualidade fossem tiradas. Não estou dizendo que a NASA mentiu, mas estou apenas afirmando a verdade, porque quando você junta tudo isso, certamente parece que 1 mais 1 não é mais 2. Mas, ei, o que eu sei? Sou apenas um canal do YouTube. Talvez alguém nos comentários tenha uma resposta melhor. Então, eu pergunto de novo: o que foi aquilo?